Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto, dando continuidade então ao nosso curso básico sobre patrística, pais apostólicos e pais apologistas. Chegamos hoje na aula de número 6, né? Ainda seguindo na linha dos pais apostólicos, na aula de número 6, uma aula que vai falar sobre um texto e não uma pessoa, chamado Pastor de Hermas, um texto que foi escrito aproximadamente entre os anos 142 e 153 depois de Cristo e que é um dos textos mais importantes aí do cristianismo primitivo, certo? Principalmente ali do século II. Então, como a gente não vai falar de uma pessoa, a gente não vai seguir o nosso roteirinho falando de vida e obra, mas sim de definição, tá? Como que a gente pode definir, então, né, esse texto chamado Pastor de Hermas, tá? O Pastor de Hermas é um conjunto de textos cristãos da segunda metade do século II e que tiveram uma forte influência no cotidiano do cristianismo primitivo. O Pastor de Hermas, inclusive, ele chegou a ser considerado escritura sagrada e canônica por uma série de autores e de igrejas da patrística, tá? Irineu, por exemplo, considerava o Pastor de Hermas como escritura, Orígenes também, né? Então, o Pastor de Hermas, de fato, ele é um texto muito fundamental, tá? Ele é, na verdade, um conjunto de 3 textos, né, que a gente vai falar já, e que, portanto, formam esse texto que é um dos primeiros catecismos da história do cristianismo. O que é um catecismo, Caio? Bom, catecismo é um conjunto de textos, né, um conjunto de escritos que tem por objetivo serem escritos didáticos, né, que vão ensinar as doutrinas e ensinar a religião cristã para os novos convertidos, para aqueles que se converteram. Então, aqueles que se converteram não conhecem nada da fé cristã, ou conhecem muito pouco, eles vão ser catequizados, ou seja, eles vão receber algum ensino básico, um curso básico, digamos assim, sobre as principais doutrinas do cristianismo. E aí o Pastor de Hermas é um dos, não é o único, a gente vai ver depois na próxima aula a Didaquê, a Didaquê sim é o primeiro catecismo na história do cristianismo, mas é possível que o Pastor de Hermas tenha sido o segundo catecismo a surgir na história do cristianismo e é um dos mais importantes também da história do cristianismo, tá? Quem escreveu esse texto, Pastor de Hermas? Olha, esse texto ele é atribuído a um sujeito chamado Hermas, tá? Que foi irmão de Pio I, né? Pio I foi bispo de Roma entre os anos de 140 e 154, né? Então esse texto é atribuído a esse sujeito chamado Hermas. Porém, essa informação ela não tem respaldo historiográfico, tá? Os historiadores não tem como afirmar essa informação porque não há nenhuma fonte histórica desse segundo século que nos afirme, né, que não realmente esse texto foi escrito por Hermas, irmão de Pio, etc. Isso são apenas especulações que surgiram no cristianismo 300, 400 anos depois da escrita desse texto, né? Então, muito provavelmente esse texto não foi escrito por uma só pessoa, né? Provavelmente ele teve muitas mãos e com certeza, quase com certeza absoluta, sim, ele não foi escrito por esse sujeito, mas ele pode ter sido um dos autores que escreveu um pequeno trecho, mas o texto tem muitas mãos, né? Essa obra ela é dividida em 3 livros, né? Como eu falei para você, para vocês é um conjunto de textos, né? De 3 obras específicas, tá? São 3 textos específicos, né? O primeiro livro ele é chamado de Visões e ele narra uma série de visões proféticas, né? Que Hermas teria tido. O segundo livro, ele é chamado de Mandamentos, né? Como o próprio nome diz, tem uma série de mandamentos que os cristãos deveriam seguir. E o terceiro livro é um livro de metáforas, é um livro de parábolas, né? Com lições ali do cristianismo e tal. Para essa aula, como o que nos interessa são as perspectivas históricas e como esses textos podem nos ensinar sobre a história do cristianismo e da patrística, nós iremos analisar apenas o livro Visões e o livro Mandamentos. Então eu vou trazer aqui para vocês trechos que eu considerei importante desses 2 livros. O livro Metáforas, como ele é mais pastoral e não tem tanta
ele é mais espiritual e não tem tanta informação histórica assim que a gente pode retirar. Eu recomendo a leitura para vocês no privado, né? Bom, vamos então aí analisar um pouco o primeiro livro, né, o livro chamado Visões, né, o primeiro livro do Pastor de Hermas, tá? Como eu falei, esse livro ele é chamado de Visões porque ele narra uma série de visões proféticas que Hermas, esse personagem, né, teria tido, aonde através dessas visões são transmitidos vários ensinamentos a respeito da fé cristã. Então Hermas vai aprendendo sobre a fé cristã com essas visões proféticas, né? Então é um texto até razoavelmente apocalíptico e tal, é bem interessante. Bom, dentre os temas desse texto, né, esse texto ele vai abordar vários temas, mas eu trouxe aqui um tema que eu acho muito importante, muito interessante de discutir, que é o tema da depravação sexual. Por quê? Claro, a questão sexual ela sempre foi colocada no início do cristianismo, né? Você tem ali nas cartas de Paulo, você tem nos evangelhos já ali algumas citações, algumas passagens que orientam os cristãos na questão sexual, da depravação sexual, etc. Mas até então a gente não tinha tido um texto, cujo praticamente um texto de muitas e muitas páginas sobre esse tema, né? Até então os autores do cristianismo primitivo não tinham se preocupado tanto com a questão da depravação sexual. O Pastor de Hermas é um dos primeiros textos a abordar esse tema com bastante detalhe, com bastante profundidade, tá? Em dado momento, Hermas ele tem uma visão, né, quando você vai lendo o texto ali, na qual ele enxerga uma moça que ele tinha por irmã de consideração. E essa moça ela estava se banhando num rio. Aí ele vai se aproximar dessa moça para tentar ajudar ela a sair do rio, porque ela estava querendo sair e pediu ajuda dele. Só que ao ajudar essa moça que estava nua, ele se encanta por essa moça, pela beleza dessa moça, e passa a desenvolver desejos sexuais por ela. E aí, ele é repreendido por um anjo depois, por uma personagem, por essa mesma personagem, na verdade, que aparece. E aí, vamos dar uma lida então no que o texto diz, tá? A gente vai ler aqui o capítulo número 1, né, no versículo, perdão, a visão de número 1, a partir ali do seu verso 18 em diante, sobre o pastor de Hermas. Vamos lá. E ela me disse, por que está triste, Hermas? Tu que costumavas ser resignado, modesto e sempre alegre? E eu respondi, Senhora, uma acusação foi feita contra mim por uma mulher maravilhosa, que disse que eu pequei diante dela. Ela respondeu, que tal coisa esteja longe daquele que é servo de Deus, mas pode ser que o desejo por ela tenha crescido em teu coração. Então, de fato, tal pensamento faz os servos de Deus serem considerados pecadores. O servo de Deus não pode ter esse tipo de pensamento abominável, nem aquele que foi louvado pelo Espírito pode desejar o que é mal, especialmente Hermas, que se abstém de todas as vontades ímpias e que é muito simples e inocente. Então, o que a gente tira aqui de histórico, de historiográfico? Ora, é interessante esse trecho aqui, ó. O servo de Deus não pode ter esse tipo de pensamento aqui, ó. Um servo de Deus não pode ter esse tipo de pensamento abominável, nem aquele que foi louvado pelo Espírito pode desejar o que é mal. Ou seja, o texto está deixando bem claro que um simples desejo sexual por uma mulher que esteja fora do matrimônio, etc., é considerado pecado. Então a gente percebe que o cristianismo primitivo ele vai começando a ficar mais rígido nessa questão dos costumes, nessa questão da vida privada, né? Vamos dar mais uma olhada aqui em outros trechos, mas só para a gente frisar, é interessante essa questão do tema da sexualidade, porque ele é muito recorrente ao longo da obra do pastor de Hermas, né? O tempo todo eles falam na questão do pecado sexual. Um outro tema importante e interessante também é que em um determinado momento é chamado a atenção de Hermas pelo pecado dos seus filhos.
Só que ligando essa questão à questão da depravação sexual, é que a maior parte dos pecados dos filhos de Hermas são pecados relacionados à depravação sexual e à lascívia. Novamente, esse tema voltando à tona aí no texto. Vamos dar uma lida aqui na visão de número 2. Tua semente, ó Hermas, pecou diante do Senhor e enganou seus pais com sua perversidade. Eles ficaram conhecidos como traidores de seus pais, mas ainda assim continuaram com sua traição. E agora eles acrescentaram a luxúria a seus pecados e a degradação de suas perversidades. Dessa forma, eles se encheram de maldades. Mas não deves repreender teus filhos com essas palavras, nem tua esposa, que é como uma irmã para ti. Deixa que ela aprenda a controlar a língua que usa para difamar. Ele destaca essa palavra aqui, luxúria. Para quem não sabe, a palavra luxúria, o pecado da luxúria, né, um dos 7 pecados capitais desenvolvidos aí depois na Idade Média, é o pecado da depravação sexual. Então é interessante como esse tema aparece o tempo todo no texto de Hermas, né? E aí, como eu falei para vocês, né, do ponto de vista historiográfico, o que a gente pode absorver isso? É que a liberdade sexual sempre foi motivo de repreensão para os cristãos primitivos, né? Não à toa, no século II foi produzido um outro documento, né, muito importante, chamado Epístola sobre a Virgindade. Então, essa questão da liberdade sexual sempre foi motivo de repreensão para os cristãos. E aqui eu trouxe uma imagem antiga para ilustrar, né, do século II, para a gente entender um pouco mais essa questão. Vamos seguir então aqui. A gente já falou do livro 1, Visões. Agora vamos falar um pouco do livro 2, Mandamentos. Lembrando que eu estou pegando só temas que eu achei interessante. Eu recomendo a leitura do livro completo, né, dos livros completos aí no privado, tá? Bom, o segundo livro do pastor de Hermas, né, chamado de Mandamentos, é uma série de princípios, né, uma série de mandamentos mesmo. Só que o que a gente tira de interessante, o que a gente tira de informação histórica desse livro? Esse livro é o primeiro livro que vai trazer uma base teológica, enfim, sociológica, para construir aquilo que posteriormente a gente vai chamar de monasticismo, os monastérios, né? Por que é monasticismo? O que são os monastérios e tal? Bom, o monasticismo, ele se originou ali a partir do século IV, né, o ano 330, 340, com as pregações de um sujeito chamado Santo Antão. Tá? E o que é o monasticismo? Ora, o monasticismo é a ideia de que o cristão, para ser perfeito, para ser mais verdadeiro diante de Deus, ele tem que se retirar da sociedade, se isolar em um monastério ou num deserto, e vivendo isolado da sociedade, ali ele vai ter uma vida muito regrada, muito regrada. Ele vai ter que se abster de determinados alimentos, como a carne, por exemplo. Ele vai ter que se abster de qualquer atividade sexual ou matrimonial. Ele vai ter que ter horários específicos para a oração, então ele tem que orar de manhã, na hora do almoço, à tarde, tem que fazer leituras bíblicas e estudos bíblicos em determinados horários. Então ele vai se dedicar, digamos assim, 24 horas por dia à vida religiosa, né? Os monastérios vão ser fundamentais no cristianismo medieval, né? A gente vê depois, né, os monastérios sendo instituições poderosíssimas no cristianismo medieval. E o pastor de Hermas, ele traz consigo algumas passagens que dão a entender pequenas regras que podem ser interpretadas posteriormente como regras monásticas, né? Porque todo monastério tinha uma regra, ou seja, você tem que fazer um voto de pobreza, um voto de castidade, um voto de se abster de determinados alimentos, enfim. Então vamos dar uma lida aqui em alguns trechos do pastor de Hermas que se assemelham com essa questão do monasticismo, tá? Vamos lá, voto de pobreza, né? Já no primeiro mandamento, né, no mandamento número 1 do livro dos mandamentos, a gente tem essa série de apontamentos sobre a necessidade do cristão se abster das riquezas mundanas, né, e dos bens materiais. Uma vez que, qual que é o argumento? Ora, se essa vida aqui é passageira, se o objetivo é uma vida futura no céu, na Nova Jerusalém, como você queira interpretar, na vida eterna, na ressurreição, então
o cristão não deve ter riquezas e não deve construir riquezas materiais aqui, né? Então vamos dar uma lida aqui. Mandamento número 1 do pastor de Hermas, né? Do livro Mandamentos. Se então sabeis sobre a cidade onde ireis morar, por que adquires propriedades, regalias, construções majestosas e casas desnecessárias? Pois aquele que adquire essas coisas aqui não pensa em retornar à sua própria terra. Ainda no mandamento número 1, no versículo 5. Atenta então, para que assim como um homem estrangeiro, tu não busques mais do que precisas e que é necessário a ti. Fica pronto para que, quando Deus ou o Senhor dessa cidade te expulsar dela, tu possas te opor à sua lei e prosseguir para a tua cidade, onde poderás viver em alegria de acordo com a tua própria lei, sem pecados. Mandamento número 1, verso 7. Em vez de adquirir mais propriedades, confortai os necessitados, já que têm condições para fazê-lo, perdoai as viúvas, amparai os órfãos, empregai vossas riquezas com essas ações. O voto de pobreza ele vai ser muito importante para a história do monasticismo, em especial para a história do monasticismo medieval, né? Todos os cristãos que entravam para o monastério precisavam fazer o voto de pobreza, então se fossem cristãos que tinham propriedades ou que eram herdeiros, tinham que herdar essas propriedades à igreja ou aos pobres, enfim, e viver realmente uma vida ali de privações, tá? Outra coisa importante que a gente tem no monastério, no monasticismo, é o jejum, né? No quinto mandamento, Hermas, ele faz uma crítica a essa ideia do jejum e ele ensina qual que seria o verdadeiro jejum. Vamos lá. Ouve, o Senhor não precisa de um jejum desnecessário, pois, ao jejuares dessa forma, não prosperas em nada na retidão. O verdadeiro jejum é este: não cometas nada de mal em tua vida, mas sirva a Deus com uma alma pura. Guarda os seus mandamentos e vive de acordo com os seus preceitos, e não permitas que nenhum desejo ímpio te alcance. Então ele está fazendo aqui uma relativização do jejum, falando, olha, o verdadeiro jejum é a tua vida, são os teus comportamentos, né? A tua conduta. Novamente, isso se conecta com a ideia do monasticismo, embora, é claro, no monasticismo o jejum fosse uma prática quase que obrigatória, tá? A penitência, isso aqui é muito interessante, é o nosso último ponto, talvez assim um dos pontos mais importantes desse livro. O que é a ideia de penitência, tá? A ideia de penitência ela surge já, a gente percebe aqui no Pastor de Hermas o surgimento dessa ideia de penitência, mas ela vai ser muito difundida e vai crescer basicamente na Idade Média. A ideia de penitência é a ideia de que o cristão ele pode contribuir para a sua salvação. De que forma? Ele pode contribuir para a sua salvação através de ações e obras. Essas ações e obras, né, chamadas de penitências, elas vão criando um crédito, digamos assim, do cristão para que quando ele fosse ser julgado, esse crédito pudesse ser levado em consideração. Obras como, por exemplo, esmolas aos pobres, esmolas aos necessitados, pagamento de promessa, voto de castidade, enfim. São diversas as penitências. E a gente percebe que o pastor de Hermas, aqui no mandamento número 5, ele já fala alguma coisa que dá a entender de que isso de que é legal, de que é importante essa questão da penitência. Vamos dar uma lida aqui. Segue os mandamentos de Deus e serás salvo e incluído junto àqueles que respeitam seus mandamentos. Mas, se além daquilo que o Senhor ordena, tu fazes mais coisas boas, então conquistarás mais dignidades e estarás na graça do Senhor como nunca antes esteves. Ou seja, aquele que faz o que o Senhor manda, beleza, mas aquele que faz coisas a mais, ou seja, a penitência, ele contribui ainda mais para a sua salvação, né? Ele se torna digno diante do Senhor, ele cai nas graças do Senhor como nunca antes ele esteve. Então aqui o Hermas, né, o pastor de Hermas, está dando alguns indicativos de que os cristãos primitivos deveriam fazer a penitência, né? Bom, finalizamos então aqui a nossa aula de Pastor de Hermas. Espero que todos tenham gostado. Na próxima aula falaremos de um outro documento catequético muito importante e fundamental, que é a Didaquê. Até a próxima aula. Abraços.